Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais um ponto do nosso Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 75 do Catecismo da Igreja Católica, que tem como tema a revelação divina, que é transmitida de geração em geração. Então, este tema aqui, ele vai tratar de algumas funcionalidades do catecismo muito interessantes. Esse tema que está dentro da primeira parte, dentro da profissão de fé, da seção Eu Creio, Nós Cremos. No segundo capítulo, Deus que vem ao encontro do homem, é o segundo artigo desse capítulo segundo, que é a transmissão e a revelação divina, e faz parte do estudo sobre a tradição apostólica. O tema, número 75, ele diz especificamente o quê? Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas, mandou aos apóstolos que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, comunicando-os assim os dons divinos. Esta temática, ela ainda tem mais uma pontuação. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. O ponto anterior é uma citação de uma nota do Concílio Vaticano II da Dei Verbum número 7. E o ponto que acabei de ler é uma citação do Catecismo do Concílio Vaticano II da Constituição, também Dei Verbum número 7. Mas assim, qual que é a fundamentação deste ponto número 75? Bom, ele vai destacar a importância da tradição apostólica. Por que é importante? Porque ela é o veículo pelo qual a revelação divina é transmitida de geração em geração. Ela se fundamenta dentro de temas que foram abordados dentro da Dei Verbum no Concílio Vaticano II, e esse texto ele vai enfatizar que essa continuidade, essa integridade é a fonte de segurança, de confiança do Depositum Fidei, ou seja, o depósito da fé que foi confiado aos apóstolos pelo próprio Cristo e é preservado de geração em geração dentro da história da Igreja. Qual que é a fundamentação teológica disso? Bom, primeiro, a revelação em Cristo. Cristo é apresentado com a plenitude da revelação divina. Nós podemos ver isso se olharmos para a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Pois, o que é dito lá? Nele, Deus se comunica definitivamente à humanidade, cumprindo as promessas feitas aos profetas. Também temos uma menção disso em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Muitos teólogos se pronunciaram aqui. Eu cito o pensamento de São Tomás de Aquino na Suma Teológica número 1, que ele vai dizer que Cristo é o Verbo encarnado, cuja missão é revelar ao Pai, e a missão do Cristo é dar à Igreja, né, a mediação, apresentar como mediador a plenitude de toda a revelação. Dentro de toda a história da Igreja, nós temos que entender que a tradição apostólica ela consiste na transmissão fiel dos evangelhos, confiada por Cristo aos apóstolos, a toda a Igreja. São Paulo escreve que o que recebi do Senhor também transmiti, 1 Coríntios 11, 23. E essa mensagem bíblica, ela fundamenta toda a continuidade da fé apostólica, que é transmitida oralmente e também por escrito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, vai tratar disso. Santo Irineu de Leão, na obra Diversos Hereges, no capítulo 3, ele vai falar que os apóstolos, eles legaram a fé de modo íntegro, eles deixaram a fé que eles receberam de modo íntegro. E esta foi sendo estudada, aprofundada, mas preservada através da sucessão apostólica. E o que isso garante? Garante a fidelidade doutrinária da Igreja. Então, o magistério da Igreja nada mais é que o grupo dos guardiões da tradição.
Então, o magistério da igreja, guiado pelo Espírito Santo, nós temos isso no capítulo 16 do Evangelho de São João, é responsável por interpretar autenticamente a palavra de Deus, a escritura transmitida. Uma palavra do Papa Bento XVI na exortação Verbum Domini do ano de 2010. Ele reafirma que a escritura e a tradição, sob a guarda do magistério, formam um só depósito sagrado da palavra de Deus. Se nós formos pegar exemplos de como é que essa tradição, como é que essa herança vai se perpetuando na história, Concílio de Trento, 1545-1563, ele reafirma a autoridade dessa tradição, com a escritura como fonte da revelação. O Concílio Vaticano I, 1870, ele sublinha que esse magistério ele é infalível em questões de fé e de moral. A obra do Concílio Vaticano I é Pastor Eternus. No Concílio Vaticano II, dentro da Dei Verbum, nós vamos ver que a interdependência que existe entre a Escritura e a sua interpretação e também o que existe dentro dessa maneira de entender, dentro da própria tradição, dentro da tradição da igreja. Isso está marcado dentro da Dei Verbum 9:10. Bom, se pensarmos neste ponto, quais são as implicações litúrgicas, morais, pastorais que essa verdade tem, que essa verdade do catecismo no ponto 75 vai nos revelar, ou seja, essa revelação divina que é transmitida de geração, como é que ela repercute? Bom, primeiro repercute dentro da liturgia. Por quê? Porque a liturgia, ela celebra a tradição, especialmente por meio da Eucaristia, onde se faz memória da fé apostólica, e que é na Eucaristia que proclamamos os mistérios da fé. Esses mistérios que foram sendo passados de geração em geração e de maneira contínua chegaram até nós, né? Um documento que fala muito disso, se quiserem pesquisar lá, é Sacrosanto Concílio número 6, um documento do Concílio Vaticano II. Também repercute na vida moral dos fiéis. A tradição, ela vai orientar a conduta cristã e ela promove a vida em conformidade com o Evangelho. Desde lá das cartas apostólicas, Efésios 4, 1, 3 vai falar disso, passando pelos teólogos como Santo Agostinho, como Santo Irineu de Leão. Esses homens, eles reforçaram a ideia de que viver segundo a fé apostólica implica em viver de maneira obediente aos mandamentos do Evangelho da Caridade. Nós temos isso lá dentro do livro das Confissões, no capítulo 10, parágrafo 29. E também tem implicações pastorais, por que não dizer? Essas implicações pastorais são o quê? São a repercussão da transmissão fiel da fé, que é essencial para que a catequese, né, seja transmitida e sendo transmitida na formação dos cristãos. Os documentos da catequese tradente de João Paulo II, eles vão destacar muito a importância disso, ensinar a fé de uma forma integral. E aqui, os senhores catequistas, as senhoras catequistas, os estudantes de teologia, devemos tomar a consciência de que a tradição apostólica, ou seja, o fato de termos uma hierarquia, né? Temos uma continuidade desde Pedro a Francisco, ela faz com que nós sejamos fiéis a essa tradição. E isso vai assegurar que a revelação feita por Cristo aos apóstolos chegue até nós, interpretada, claro, revisitada, estudada, mas é a revelação divina que permanece viva e eficaz de geração em geração. E agora cabe a nós, você catequista, estudante de teologia, cada um dos senhores e das senhoras também faz parte dessa história. Ou seja, aquilo que foi confiado aos apóstolos é confiado à igreja a cada um de nós, desde o sermão dominical, a catequese dominical, ao estudo dominical, nós estamos transmitindo, nós estamos passando aos outros, às próximas gerações, o quê? O depósito da fé.
A igreja, guiada pelo Espírito Santo, vai chegar ao coração de cada homem e de cada mulher, até os confins da terra, para que se preserve essa herança até o fim dos tempos. Essa é a grande beleza do trabalho que os senhores e as senhoras estão fazendo. Este ponto número 75, então, ele é muito importante para que, diante daquelas perguntas, tá, mas de onde veio? Quem foi que escreveu isso? Para que eu tenho que viver isso na moral? Por que eu tenho que viver isso na liturgia? Por que eu tenho que estudar isso na catequese? Porque não é apenas aprender para si, mas é se tornar é uma frase muito bonita isso aqui, se tornar um sacrário de verdades de fé. Se tornar um local onde se guardam não somente os conhecimentos para o dia a dia, mas os conhecimentos que talvez você não precise, mas a próxima geração vai precisar. Então, isso é muito bonito. Claro, em primeiro lugar, Papa, os bispos, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, dentro da hierarquia. Mas isso é responsabilidade de cada um de nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, guardar o depósito da fé. Bom, gente boa, este foi mais um Catequese Ponto a Ponto, no ponto número 75, que nos falou da revelação divina transmitida de geração em geração, onde se fundamenta os valores que garantem que a fé que estamos recebendo hoje pode ser passada à próxima geração com fidelidade e com segurança. Então, eu finalizo aqui mais esse catequese. Entrem aqui dentro, estudem, tem os links aqui para as notas, para a bibliografia, tem a nota e o documento está aqui. Então, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.